E eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Hoje vamos fazer diferente, vamos Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Poxa vida, eu falei um monte de coisa aqui e vocês não me ouviram, né? Agora que eu vi que estava sem o áudio. Então, eu dei as boas-vindas a todos vocês. Quero agradecer você que está conosco de forma presencial. Temos 3 pessoas aqui, como vocês podem ver pelas câmeras, tá bom? Pela câmera aqui traseira. E temos você também que está conosco de forma virtual. Peço a você que deixe sua câmera ligada, porque assim eu consigo ter o contato visual, tá? Vemos ali a irmã Natália, que está com a câmera ligada, está tentando conectar o áudio. E temos o irmão Irineu, a irmã Sheila. Por gentileza, liguem as suas câmeras para nós podermos estar tendo o contato visual com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, então, o nosso encontro com uma oração e depois eu já vou direto para as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, desde que nós estudamos até aqui, nós vamos tirar a sua dúvida, vamos trabalhar a sua pergunta e depois nós vamos para o tema 7. O tema 7 nós vamos trabalhar tipos de sermões. Quais são os tipos de sermões que existem? Qual talvez é o mais interessante a se pregar? E vamos trabalhar esse conceito. E depois os outros 2 capítulos na sequência, que é o como usar ilustrações e recursos técnicos para oratória, eu vou estar passando para vocês através do grupo ali em um PDF, como eu fiz na semana passada. Assim a gente não estende tanto a aula fica curta, fica objetiva, a gente não precisa ficar muito tempo aqui, e quando nós tivermos atividades também nós faremos, mas hoje é mais uma questão assim de teoria para que quando você aliar a prática, como você for fazer, você vai entender melhor, tá bom? Então feche seus olhos aí e vamos falar com Deus nesse momento. Com Deus Pai, estamos juntos aqui através dessa transmissão, agradecendo ao Senhor porque as tecnologias nos aproximam e temos também aqueles que preferem o contato presencial. Estamos aqui tomando os devidos cuidados e gostaríamos de pedir a tua bênção sobre esse encontro para que aprendamos juntos
a arte de pregar e preparar sermões. Que teu Santo Espírito me use agora, mesmo sendo um pecador indigno. Quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude a fazer com que os meus amigos e irmãos estejam cada vez mais aptos para pregar a tua palavra. Em nome de Jesus te peço. Amém. Muito bem. Se você tiver alguma pergunta, seja ela pergunta verbal, ligue aí ao seu microfone e você pode fazer a sua pergunta agora. Se você não quiser escrever também aqui no chat do nosso bate-papo aqui do Zoom, pode fazer também, que eu vou estar vendo as suas perguntas durante a nossa conversa, tá bom? Mas aqui, vamos dar prioridade primeiro aos que estão aqui presencialmente. Vocês têm alguma pergunta? Eu vi que a esposa do irmão Aloysio fez a pergunta ali. Era só aquela pergunta mesmo, irmã? Tranquilo. Lana, tem alguma pergunta, alguma dúvida? O irmão Luiz tem alguma pergunta? Tá tranquilo. Ok. Os amigos que estão nos acompanhando aí pelo Zoom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que foi falado até aqui agora? Durante o exercício teve alguma dúvida? Sim, Sheila, pode falar, querida. Eu tive a dúvida, pastor, quando eu fui fazer os capítulos 5 e 6 que o senhor passou, e depois para responder as perguntas da chamada, aí eu não fiquei sabendo se deu certo ou não. Daí depois eu gostaria que o senhor visse isso para mim, senão eu vou acabar esquecendo de lhe perguntar depois. E aí eu estudei os sermões, na realidade eu entendi que era no início, que os apóstolos faziam, eram 7 sermões, então foi mais ou menos que eu entendi, né? Depois, quando o senhor for falar mais, vamos ver se eu entendo mais ainda. Certo, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Você está falando sobre a chamada, aquele link que eu mando no grupo, né? Primeiro foi a chamada, depois eu falei que eu li os 2 capítulos 5 e 6, que era sobre os primeiros sermões que os apóstolos fizeram logo quando Cristo passou para ele essas responsabilidades de passar os sermões. Exatamente. Ali é mais você pode ter percebido que é um contexto histórico baseado na Bíblia, para vocês terem essa informação, né? Como entender o texto inspirado, se baseando nos evangelhos e na palavra de Deus ali, né? Então, a pergunta que foi feita através do link é o que você entendeu mesmo, é algo pessoal, não vai ter resposta errada. É só para ajudar vocês a fixarem a mensagem, né? É uma forma de fazer com que vocês resumissem aquilo que foi entendido, colocando ali. E o 6 é a mesma coisa, é isso. Tá? Mas aí, se a irmã quiser, pelo que eu entendi, você quer saber se deu certo ou não a resposta do link, né? Eu mando ali. Porque eu fiz a primeira e a segunda eu não sei se eu consegui fazer certo, né? Daí por isso que depois eu quero que o senhor verifique, mas é só para verificar mesmo. Tá. Durante a semana ali, eu vou mandar para vocês, tá? Obrigada. Vou anotar isso aqui agora. Ô, Lana, você pode me lembrar? A Lana vai me lembrar, ela vai mandar uma mensagem para mim. Pastor, veja para nós quem é que já está quem fez as respostas do link. Eu mando no grupo um print ali para vocês saberem quem é que fez, quem não fez. Tá, obrigada então, pastor. Mais uma vez, eu só vou pedir, houve alguns amigos e irmãos que chegaram depois, deixa sua câmera ligada para que nós possamos estar juntos ali, tá? Lembrando de que, para valer aí seu acompanhamento, para valer a sua presença, você precisa estar com a câmera ligada, tá bom? A não ser que não tenha condições, está quebrada a câmera, aí tudo bem, a gente entende, não tem problema. E se puder, ajusta também a sua carinha, porque alguns estão só com o cabelo ali, né? Aí não dá para ver o rosto da pessoa, né? Isso, irmã, isso mesmo, a irmã Maria Ema ajeitou ali, a irmã Vanete também. É isso aí, tamo junto. Bom, queridos, vamos então para o nosso estudo de hoje. Era só essa pergunta aqui, o pessoal de casa, só essa? O pessoal aí que tá em casa? Oi, irmã Elise, ou o Adriano ali também. Só essa pergunta, né? Então tá bom. Quer dizer que ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Mas com o tempo as coisas vão se encaixando. É importante vocês fazerem os exercícios, porque os exercícios ajudarão vocês a trabalhar, tirar dúvidas. Conforme você faz, as dúvidas vêm e aí você vai conseguindo
fazer certinho ali as questões. Eu gostaria de só dar uma breve explicação aqui, que eu acho que vai ser relevante agora. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, veja. Vamos supor que vocês peguem um texto para desfragmentar, né? Vamos aqui pegar um exemplo qualquer aqui. Quando você for pegar um texto para analisar ele e para desfragmentá-lo, para que fique algo assim mais organizado e também prático, você, por exemplo, vamos trabalhar o texto que nós trabalhamos na semana passada, né? Malaquias, capítulo 3, versos 7 ao 12, tá? Você separa o texto ali. E aí, o que você faz? Deixa eu colocar aqui 14, né, para que você... Escrevi errado, deixa eu só consertar aqui, Malaquias. Se vocês quiserem vir ver aqui, fique à vontade. Olha só. Coloque a sentença, é lógico que eu estou fazendo aqui no computador, né? Mas se você for fazer no seu caderninho, depois passar limpo no computador, é a mesma coisa, né? Então, você coloca assim, ó, as sentenças. Deus é fiel, um exemplo, né? Deus é fiel. Deus desafia seus filhos. Estou dando um exemplo, né? Não tem nada a ver com o contexto ali. Deus chama a atenção e tal. E assim vai colocando, entendeu? Cada sentença em uma linha. Assim fica mais fácil para vocês distinguirem no texto corrido, que vocês estarão fazendo a assimilação, a análise, posteriormente, para depois vocês encaixarem essas ideias gerais dentro daquilo que a gente chama das gavetas que nós estudamos semana passada, tá bom? Então, vou deixar de compartilhar aqui minha tela. Vocês querem dar uma olhada aqui para ver o que é? É que eu não consigo, não sei se eu consigo. Tiro lá a semana, né? Mas eu vou estar mandando também o capítulo ali para vocês, e vocês vão estar vendo melhor isso aí depois. Tá certo? Agora, veja, um detalhe importante de hoje, o que nós vamos analisar hoje, são os tipos de sermões, tá? Há muitas maneiras de nós fazermos um sermão, de nós trabalharmos um sermão. E dentre as maneiras que nós temos de compor o sermão, nós podemos dizer de que todas as variantes, todas as formas de um sermão ser feito são válidas, todas elas são válidas. Só que existem sermões que, por exemplo, vão atender melhor a uma necessidade específica em algum momento para uma igreja, para um público-alvo e etc., né? Para facilitar o aprendizado de quem, digamos assim, está iniciando nessa arte de preparar, como vocês estão iniciando, e eu posso me considerar também um aprendiz, porque esse negócio a gente nunca termina de aprender, né? É um negócio eterno. Quanto mais você faz, mais você aprende. Nós vamos nos restringir às principais, as mais clássicas, que é o que é proposto pelo pastor Emilson dos Reis no livro, né? Então, nós vamos ver os sermões temáticos, expositivos e textuais. Nós vamos também ver uma breve relevância, tá, queridos amigos, com relação à questão da homilia. E depois você vai aprender, dentro dessas bases, desses tipos básicos, e com a experiência que você for adquirindo com o tempo, você vai poder criar esses vários tipos de sermões a partir de um mesmo, vamos dizer assim, de uma mesma análise e até mesmo dentro de uma mesma separação temática dos sermões, ok? Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos analisar é o sermão temático. O que é o sermão temático? É aquele que, quando você define o tema, você pode ir buscando as verdades. Deixa eu só desligar aqui esse negócio do WhatsApp aqui, senão vai ficar me atrapalhando, não vou conseguir me concentrar, tá bom? Desculpa, deixa eu só tirar aqui a notificação. Voltando, então, o sermão temático é aquele que começa com uma escolha de um assunto, e aí, então você vai seguir com uma busca dos textos necessários para apoiar aquela ideia, para apoiar aquele tema que você definiu, né? Por exemplo, eu quero falar sobre a volta de Jesus, ou eu vou falar sobre o problema, a questão da morte, vou falar sobre inveja, vou falar sobre o amor, seja lá o que for o tema que você definiu, né? Como exemplo, nós podemos ver alguns tipos de sermões variados, né? Os quais apresentam alguns temas característicos que são, às vezes, pregados na nossa igreja. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo dentro do livro.
um sermão temático dentro da área, a volta de Jesus. E aqui ele se baseou em vários textos bíblicos. E ele fez cinco partes do texto, 5 partes de um sermão. Ele fez a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Dentro da parte 1, ele seguiu o seguinte tema: a promessa da volta de Jesus. Na parte 2, ele falou a maneira da volta de Jesus. Veja que está tudo relacionado ao tema do quê? Da volta de Jesus. Na parte 3, ele está falando a respeito da razão da volta de Jesus. E na parte 4, o tempo da volta de Jesus. Então, num sermão, se você fosse pregar sobre a volta de Jesus, por exemplo, fazendo um sermão temático, você estaria falando e abordando esses 4 pontos dentro do sermão. E quando a gente fala de estrutura de um tópico de um sermão, você vai perceber de que, além dessas 4 partes das gavetas, vamos dizer assim, lembra que nós falamos de que a comparação de uma gaveta dentro de um armário. Você abre o armário seria a volta de Jesus. Aí você abre o armário, tem lá 4 portas. Dentro da primeira porta, se você abrir, você vai ter a promessa da volta de Jesus. Fecha a porta, agora vai abrir a segunda, você vai ter a maneira da volta de Jesus. Fecha a porta, abre a terceira porta, você vai ter a razão da volta de Jesus. Fecha a porta, abre a porta, você vai ter o tempo da volta de Jesus. Então, separando cada situação, cada coisa no seu devido lugar. E de forma crescente, você vai acrescentando a temática daquilo que você vai trabalhar. Mas aí a pergunta vem, o que é que eu vou falar dentro de cada ponto? Como é um sermão temático, você tem a liberdade, porque ele é temático, de procurar um texto aqui e um texto ali, que tem que ver com aquilo que você está falando. Então, quando eu abro a gaveta da volta de Jesus, ou a porta da volta de Jesus do armário, você vai encontrar ali, vamos dizer assim, 3 peças de roupa. A primeira peça, a gente pode chamar assim de feita por Jesus. Segundo, feita por anjos. Terceiro, feito pelos apóstolos. Eu estou fazendo aqui um paralelo para se entender. E aí, dentro de cada uma dessas roupas, você vai ter o texto bíblico específico. Eu vou estar mandando depois para vocês o capítulo 7, de forma impressa, para vocês entenderem. Mas eu estou querendo explicar aqui para vocês para ficar mais fácil de se compreender, né? Então, essa é a realidade. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um detalhe. Não vai ter como mostrar porque está gravando ali atrás, tá? Mas então é isso. Então, você pode separar o sermão temático de várias formas. Por exemplo, você pode fazer também um sermão temático sobre o sábado. Um exemplo, né? O tema vai ser o sábado. Aí você vai trabalhar a introdução, que a gente vai aprender mais para frente. E aí vai ter o corpo do sermão, que é aquilo que a gente chama de argumentação, que tem as gavetas ou as portas do armário. E aqui você pode fazer, por exemplo, 3 portas, né? Aqui, ó, a exemplo dos irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? Porta 1, porta 2 e porta 3, ou gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, certo? Dentro de cada gaveta, você tem ali o crescente da mensagem. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Sabe aqui? Uhum. Vou mostrar para a Landa aqui. Olha aí. Isso é um sermão temático. Ele é temático por quê? Ele é temático porque simplesmente não é o mesmo texto que é trabalhado do início ao fim. Tá? Por isso que ele é o nome temático. Então tem um pouco aqui e um pouco ali. É isso que define basicamente o sermão temático. Você escolhe o tema e aí você separa as gavetas lógicas e trabalha usando um texto lá, um texto cá. Dentro desses textos, você também pode e deve fazer a desfragmentação, que vai ajudar a sequência lógica dentro daquela parte separada do que a gente chama das gavetas. Tá bom? Me veio um branco aqui agora, deixa eu só... O nome correto, né? Primeiro, a gente pode chamar de primeira gaveta, segunda gaveta ou terceira gaveta, tá? Ou tópico 1, tópico 2, tópico 3. Ou porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, quantas é que houverem ali dentro do que a gente chama de esboço do sermão, tá? Então, aqui ele fez, por exemplo, como você viu ali, a instituição do sábado, tópico 1, tópico 2, a santidade do sábado, tópico 3, o propósito do sábado. E dentro de cada uma desses tópicos ou gavetas, ele separou os pontos principais que vão desenvolver aquele tema.
e aí textos diferentes, tá? Então, para preparar basicamente um sermão temático, você vai precisar escolher um tema, tá? Que seja a ideia central do que você vai trabalhar daquele tema ali. Segundo, com a ajuda de uma concordância bíblica, você vai selecionar os melhores textos que, na sua visão, vão desenvolver aquele tema ali de uma maneira a compreender o assunto. Geralmente, os estudos bíblicos são feitos com base como se fosse em um tema geral, né? Percebe para você ver. Quando você pega um estudo bíblico, você tem ali vários textos, não tem? Ele não vai desenvolvendo a ideia daquele texto até o final, de forma que fica mais claro aquele tema? Basicamente, se a gente for definir a grosso modo, os estudos bíblicos são como se fosse um sermão temático, onde você trabalha, vai pontuando ali, lógico que tem o texto e a pergunta que desenvolve dentro daquele verso, tá? Então, lembra que a concordância bíblica você pode encontrar na sua própria Bíblia, no final da sua Bíblia. Tem concordância bíblica também na internet, tá? O que fica fácil também de manusear. Hoje, se der tempo, se a gente não fugir do horário, eu vou ensinar vocês a mexer com um aplicativo chamado Bible Hub para trabalhar as línguas originais, tá? Vai ser um plus hoje. Terceiro, cuidado para que o texto seja utilizado de acordo com o seu contexto. Não adianta você pegar um texto que está fora do contexto para tentar justificar o que é certo. Justificar algo correto em um contexto errado, é melhor não se utilizar do verso, porque daí fica feio, né? Não é certo e não é correto, não é ético, e não se deve ser feito assim, tá? Então, vamos sempre trabalhar o contexto do verso para a gente não correr o erro de ficar justificando a verdade com um verso que não é o que ele está querendo dizer ali, tá bom? O número 4, você vai determinar as ideias complementares ou apoio à ideia central, fazendo as divisões e as subdivisões, né? Por exemplo, vamos voltar para o texto anterior ali, sobre a volta de Jesus. Você tem o tópico número 1, que fala sobre a promessa da volta de Jesus. E aí você vai ter os subtópicos 1, 2 e 3, que fala feito por Jesus, feito pelos anjos, feito pelos discípulos. E os textos correspondentes em cada um desses aspectos. Onde você pode ler com a igreja, onde você pode deixar num telão, enfim, da maneira como você achar melhor, uma citação e etc. Tá bom? Mas aí você vai trabalhando já a estrutura, o esqueleto do seu sermão, para que as pessoas consigam ter uma ideia lógica, tá? Porque é a Bíblia que vai ser explanada. Você prepara o seu esboço. O que é o esboço? É essa sequência das gavetas. Gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, tópico 1, tópico 2, tópico 3, ou 4, ou 5, dependendo de cada sermão, você vai ter ali os tópicos relacionados àquilo que você quer apresentar, dentro do que a gente chama de sermão temático. E aí você vai complementar o seu esboço, né, com os materiais de apoio, os comentários bíblicos, as citações bíblicas, né? A irmã Marisete, Maria Inês, né, irmã? Maria Inês, né? A irmã Marinês estava falando ali logo para mim no começo. Pastor, eu posso colocar aqui, por exemplo, ilustrações? Lógico que pode colocar ilustrações, né? E ali no capítulo 8, vocês vão estar estudando mais sobre a questão das ilustrações e vai ajudar vocês bastante sobre essa questão. Quem assistiu o pastor, se não me engano o nome dele é Demóstenes, falando sobre esse tema ali no grupo, já tem uma ideia geral do que a gente está falando aqui. Foi uma excelente mensagem que ele trouxe ali para nós através de uma capacitação que tivemos recentemente. Assista lá, se você não assistiu, assista. Se você estiver no grupo, Lana, não sei se você chegou a ver esse link, ou o irmão, manda de novo ali no grupo, irmão, para o pessoal ver ali depois, tá bom, irmão Luiz? O irmão Luiz vai estar mandando de novo ali no grupo, porque senão eu vou esquecer. Tá bom? Então, preparem a conclusão a gente vai aprender a fazer posteriormente, e também não se esqueça de preparar a introdução. Geralmente a introdução e conclusão é uma das últimas coisas que você vai fazer, tá? E o sermão temático é bom para usar, por exemplo, em conferências, para você dar um estudo bíblico, para você apresentar algum tipo de doutrina, algum tipo de biografia cujas informações elas estão espalhadas em toda a Bíblia. Parece que alguém ligou o áudio, alguém quer falar? O irmão Demir? Não? Se os irmãos que estão presentes aí, os que ainda não ligaram a câmera, puderem ligar, ligue a câmera aí para a gente poder tá vendo a carinha de vocês, tá bom? Vamos agora para o sermão expositivo. O sermão expositivo, dentre os tipos de sermões que nós temos, ele é o que mais traz riqueza, vamos dizer assim, no que a gente chama de aproveitamento de um sermão. Porque ele vai pegar o texto,
o texto bíblico, o único texto bíblico, seja ele uma porção pequena, seja ele uma porção grande, e ele vai detalhar, vai nos trazer o máximo possível de informações e vai nos nutrir de forma espiritual, de uma maneira mais profunda. Geralmente, os sermões expositivos são os sermões que a igreja mais se sente assim abençoada. E geralmente é o que você e eu mais gostamos também, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova. O pastor, o pregador que for trazer a mensagem, você que for levar a mensagem, você vai pesquisar, você vai fundo, né? E aí você vai sempre trazer alguma coisinha que o Espírito Santo colocou no seu coração ali, ao você notar aquele detalhezinho ali, né? Ele geralmente é o mais longo, é o mais demorado a se fazer do que o sermão temático também. Pode consistir em poucos versos, de 1 capítulo, 2 capítulos, ou até um livro inteiro da Bíblia, mas para um pregador experiente ou não experiente, ele vai trazer um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, ajudando-nos a nutrir espiritualmente, né? Vai trazer cunho histórico, contexto da época, você pode trabalhar as questões arqueológicas, né? Pode utilizar, por exemplo, os livros de Jonas, Joel, Oséias, né? E Jó. Ele começa com um texto, então ele vai descobrindo o tema, descortinando e desenvolvendo aquilo que o pregador quer trazer para a igreja. E então, no final, é que se faz ali, se tem uma noção, então, do que o pregador gostaria de estar levando para a igreja como objetivo. Nós vamos estar dando uma olhadinha aqui em alguns esboços, né? Por exemplo, eu vou estar mostrando aqui para vocês um esboço em que o pastor Emilson fez aqui em seu livro. Agora eu vou pegar o celular aqui para mostrar para vocês, que não vou conseguir fazer apenas se utilizando da... Vocês estão com o celular também ou não? Se vocês conseguirem pegar o celular, vocês conseguem me acompanhar aí. A gente espera vocês entrar. Entra ali no link. Então veja aqui, ó. Enquanto eles vão abrindo aqui, já vou explanando aqui. Observe comigo aqui, ó. Você tem... Não sei se vocês estão enxergando ali. O pessoal está enxergando? Isso. Ó, aqui você tem um tema, tá? O cristão deve estar ativo no serviço de Cristo. Você tem a introdução e o texto base. Qual que é o texto base? Mateus, capítulo 25, versos 14 ao 30. Aí você tem a introdução, que envolve tudo isso aqui, ó. O contexto, os objetivos, né? E uma breve introdução para você iniciar a pregação daquilo que você vai pregar, tá? Isso aqui nós vamos estar fazendo posteriormente, tá? Mas quando você lê isso aqui, você vai ter uma ideia do que você pode colocar numa introdução. Geralmente, você coloca dentro daquilo que a gente chama de contexto, a história que tem que ver por detrás daquele verso. Tá ok? Estão conseguindo enxergar aí, Lana? Tá no Zoom. Certo. Na argumentação, você tem aqui as gavetas, né? O tópico 1, tópico 2 e o tópico 3. Veja que o tópico 1 tem que ver com o tema. Ó. O cristão deve estar ativo no serviço de Cristo. Tópico 1. Os servos receberam talentos do Senhor. Tópico 2. Os servos devem desenvolver os talentos do Senhor. Tópico 3. Os servos deverão prestar contas ao Senhor quando ele retornar. Dentro do tópico 1, então, vamos analisar só um. Aqui você vai colocar os subtópicos. Por exemplo, subtópico 1, o Senhor faz uma viagem. Subtópico 2, o Senhor distribuiu talentos a seus servos. E dentro do subtópico tem ainda as separações. Ó. Cada servo recebeu algum talento e cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade. Como é que ele conseguiu fazer essa separação aqui? Sabe como? Fazendo a desfragmentação. Porque quando você faz a desfragmentação, você sabe exatamente o que o texto quis dizer e você consegue separar bonitinho. Perceba que aqui ao lado, ó, ele põe o verso que está associado àquela afirmação, tá vendo? Ó? Verso 14, verso 14 e 15, verso 14 e 15, verso 15. E assim sucessivamente. Isso aqui é um exemplo de um sermão expositivo, tá?
é lógico que ele está apenas desinchado com uma estrutura. Isso aqui você pode colocar mais carne nele ainda, tá? E a conclusão. Geralmente a conclusão se arremete ao objetivo da introdução. Olha só, a introdução diz o objetivo. Ó. O que ele tem como objetivo ao pregar isso aqui? Explicar que Cristo concedeu dons e habilidades a cada cristão, os quais devem ser empregados em sua obra na terra. Veja que tem um verbo aqui, o verbo é explicar. O verbo, no ponto número 2 aqui do objetivo, é reafirmar, tá? E o verbo no ponto número 3 é estimular. Então, a gente sempre tem que, não só ficar na teoria, mas trabalhar conceitos que vão levar a pessoa à ação, o ouvinte à ação. O objetivo do sermão é fazer a pessoa se aproximar de Cristo, é ter uma mudança de vida. Então, o objetivo final dele é estimular os ouvintes a descobrir e desenvolver os talentos que lhe foram confiados. Tá? Então, é muito importante, nos sermões que nós fizermos, trabalharmos mudança de vida, sempre com um apelo ali. Então, você vai ter aqui, ó, exatamente no ponto número 3, que é o objetivo, você vai ver aqui, ó, na conclusão. Devemos, portanto, com a ajuda divina, descobrir quais são as nossas capacidades e desenvolvê-las continuamente para a glória de Deus, enquanto guardamos o retorno do nosso Senhor. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um sermão expositivo. Tem outro aqui também, e eu vou estar mandando para vocês isso aqui no nosso grupo do WhatsApp, através do formato PDF. Tá? E o formato PDF vai estar ajudando vocês a ter o contato com esse livro. Lembrando, né, mais uma vez aí, você que participa de forma virtual ou presencial, que tiver ali o rendimento mínimo, né, de pelo menos 70%, que eu já expliquei no grupo, você vai estar provavelmente ganhando esse livro aqui, tá? Você vai ganhar esse livro e também um certificado. Estamos lutando para que isso aconteça. Tá bom? E pode perceber que o que eu tenho mandado para vocês no grupo lá, não é nada de pegadinha, viu? Não tem nada de pegadinha. É tudo fácil. É justamente para não apavorar ninguém. Nós estamos aqui para aprender, não para ficar dificultando a vida dos outros. Contrapartida no teológico, olha, não foi fácil. Yeah. Vamos lá. Então, como é que você faz para desenvolver um tema do sermão expositivo? Tá? Um mesmo texto bíblico ele pode resultar em diferentes sermões, tá? Dependendo da ênfase que você queira trazer como pregador, aquele que vai trazer a mensagem. Então, há 3 maneiras de você desenvolver um tema e partir dentro daquilo que a gente chama da passagem bíblica, da perícope, que você separou, que você desfragmentou, que você escolheu, tá? Então, a primeira delas é, estabelecer a ideia central do texto. Estabeleça a ideia central do texto. O que o texto está querendo dizer? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ela está rebelde aqui. Ficou legal. Então, como é que você vai encontrar, vamos dizer assim, essa ideia central? Ao você estar estudando o texto e analisando ele, você, por estar fazendo essa análise, vai ficar mais claro para você qual é a ideia central que o texto está querendo dar para você, né? Ele vai ser, então, o tema do sermão. E aí, você vai colocar as divisões em ordem em que elas se encontram na Bíblia, ou na ordem que você achar mais propícia. Lembrando-se de que coisas negativas você nunca põe para o final. Você põe primeiro as coisas ruins para depois as coisas positivas, tá? Em um tema de sermão, né? Por exemplo, se você fosse falar sobre o milênio, a morte dos ímpios, a morte dos anjos, a vitória final. Nunca põe as coisas ruins para depois. Põe sempre as coisas boas, porque você termina com a volta de Jesus, com Cristo, e faz ali daquele sermão, poxa, tem tanta coisa ruim, destruição dos ímpios e tal, mas aí entra Cristo onde restaura todas as coisas, né? Um exemplo, né? Só para vocês entenderem. Então, do esboço anterior que eu mostrei ali, aqui agora com vocês, a parábola do talento,
são um exemplo desse procedimento onde você pode estar utilizando exatamente essa dica. Outra maneira que vai consistir, vamos dizer assim, para você empregar a ideia central do texto como tema do sermão, é apenas alterar a ordem que as divisões aparecem, né? Você pode alterar a ordem. Por exemplo, lá no contexto de Mateus capítulo 7, se você fizer essa desfragmentação, você pode fazer dois tópicos ou duas gavetas, vamos dizer assim. A porta larga, tópico 1, e a porta estreita. Não tem problema você inverter, falar primeiro da porta estreita e depois da porta larga, tá? Devido ao texto ser aquilo que a gente chama de antitético, ou seja, nós temos ali um contraste no esboço. Não tem problema você fazer essa inversão, se você achar propício. Não vai estar na ordem, vamos dizer assim, que aparece no texto, mas se você achar por bem inverter essa ordem de como aparece no texto, não tem problema, desde que você não perca o fio da meada daquilo que você quiser apresentar, tá? Vamos ver alguns outros exemplos assim, que vão ajudar. Depois, através do PDF, vocês podem estar olhando ali alguns exemplos, tá? Então, resumidamente, para preparar um sermão expositivo, você vai fazer o quê? Escolher o seu texto. Escolhe o seu texto. Escolher o texto. Isaías capítulo 54, Provérbios capítulo 15, sei lá, escolhe lá o texto que você quer trabalhar. Você vai ler o texto várias vezes, e depois de ler e reler o texto algumas vezes, você vai se familiarizar com o seu conteúdo. Depois você faz uma análise minuciosa do texto, que é aquilo que eu ensinei vocês a fazer anteriormente, que você fez aí em sua casa, que é a desfragmentação ou análise, é a mesma coisa, tá? Você vai fazer em forma de frases curtas, como eu mostrei ali, cada qual contendo apenas uma verdade. Aí, depois disso, depois da desfragmentação, depois dessa análise, você vai determinar a ideia central do texto, o assunto principal que está perpassando, que está na maioria das sentenças afirmativas que você fez, tá bom? Às vezes você vai ver um tema central, por exemplo, você vai ver o amor sendo exaltado ali, ou você vai ver a pessoa de Cristo, ou você vai ver algum conceito bíblico que transpareça ali aos seus olhos, salte aos seus olhos. Aí você vai determinar as diversas ideias complementares ou que dão apoio à ideia central. E aí você vai perceber que, de uma forma natural, o contexto que você desfragmentou, ele vai se dividindo em tópicos. Entendeu? Em algum momento, a mensagem de uma sentença que está lá em cima ou que está lá embaixo, ele vai se encaixar dentro de um dos principais tópicos que você separou da ideia central que o texto está querendo dizer. Escolha aí na sequência, então, qual é o tema do sermão, que vai ser a própria ideia central do texto, ou a ideia menor que você deseja encaixar dentro do esboço, né? Ou que você queira enfatizar. Determine as outras ideias, né? Que vão complementar e apoiar aquela que foi escolhida para seu tema, ou seja, você tem os tópicos principais, as divisões dentro dos tópicos e as subdivisões, muitas vezes, que estão dentro das próprias divisões dentro dos tópicos principais, ou das gavetas, como você queira dizer, né? Prepare todo o material necessário para a correta compreensão do texto, faça o seu esboço, né? Faça o seu esboço, complemente esse esboço com materiais de apoio, como nós já tínhamos dito anteriormente, espírito de profecia, comentários bíblicos, ilustrações, exemplos, estatísticas, comparações, temas atuais, enfim, que tem que ver com aquilo ali. Prepare a conclusão e, por último, prepare a introdução. O sermão expositivo, diz ele aqui, é o melhor para alimentar os que já são crentes e ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, tem sido usado para explicação continuada e abrangente de um livro da Bíblia e também para exposição de passagens relacionadas dados em série. Geralmente, se utiliza os sermões expositivos para fazer séries, né? Séries específicas de alguma coisa que você queira trabalhar com o seu público-alvo, né? Mas também pode se preparar bons sermões expositivos isolados, ou seja, você estudou alguma coisa que chamou a sua atenção na sua leitura bíblica diária, e aquilo ali você quer fazer um sermão expositivo para pregar para a igreja. Quando ele for relevante para você, você quer compartilhar aquilo ali. Dá também para fazer, e vai ser uma bênção, com certeza, para a igreja. Tá bom? Agora vamos para um outro tipo de sermão.
Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Certo. Sermão textual é aquele que é baseado em texto bíblico curto, tá? Cujo tamanho vai desde uma simples frase até alguns poucos versículos. O expositivo, ele já é um texto mais robusto, né? Só que o sermão textual, ele é baseado em um texto bíblico curto. Deve brotar tanto a ideia central, o tema, como as ideias principais, primárias e secundárias, as divisões e as subdivisões. Tá? Esse sermão admite usar ideias secundárias, subdivisões, provenientes de outros textos bíblicos também. Tá? Então, ele é um sermão textual. É bem parecido com o expositivo, a diferença é que, diferente do expositivo, não é um texto tão longo, é um texto mais curto. Exemplo, por exemplo, de sermões textuais. Vou mostrar um aqui. Né? Ele deu exemplo aqui de Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 21. Ali é aquele texto que fala ali a respeito de Jesus, onde Jesus falou da questão do acumular tesouros na terra e tal, aquela coisa toda. Aí ele colocou o tema, como fixar os olhos no céu. E aí ele fez 2 gavetas. Primeira gaveta, não devemos acumular tesouros na terra, e a segunda gaveta, devemos acumular os tesouros no céu. Dentro da primeira gaveta ele colocou, porque podem ser tirados de nós, porque podem ser tirados de nós, né? Porque podem fixar nosso coração neste mundo, porque podem trazer muitos males e porque podem desviar nossa fé. Então, cada um dessas afirmações, desses tópicos principais, ele trabalhou ali vários outros pontos importantes. Depois vocês dão uma olhadinha lá que eu vou mandar para vocês. E, por fim, a homilia, que é baseada em um texto bíblico longo, mas não é um estudo profundo, não requer uma estrutura específica, né? Ela vai consistir em algumas explicações simples e populares das lições da Bíblia, permeadas de ilustrações e aplicações práticas. Alguns estudiosos dizem de que o livro de Hebreus é uma homilia, é esse tipo de pregação específica, tá? Nós sabemos, segundo o Espírito de Profecia, de que o livro de Hebreus foi escrito pelo próprio Paulo, né? Seu uso teve início nas sinagogas e foi adotado de imediato pelos cristãos, segundo James Crane, em seu livro O Sermão Eficaz. Então, nós vimos hoje, dentro desse estudo, de que quais são os principais tipos de sermões, ok? Quais são as suas diferenças e como cada um deles deve ser elaborado e feito. Mais para frente, vocês vão ver ali entre os 2 capítulos as vantagens de se ilustrar um sermão e como isso pode ser feito com propriedade. Então, o capítulo 8 vocês vão estudar durante a semana aí como usar ilustrações, são poucas páginas, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Você consegue ler isso aqui em 20 minutinhos, tá? E o outro são recursos técnicos de oratória, com apenas 3 pagininhas ali. Essa vai ser a lição de casa e vou estar elaborando depois a chamada e mandando para vocês ali, tá bom? Tem outros tipos de sermões, pastor Rufino? Tem outros tipos de sermões, mas nós vamos nos ater só esses daqui, tá? Nós não precisamos ir tão longe assim, pelo menos de momento. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se utiliza o que eu tinha dito para vocês ali, que é o aplicativo chamado Bible Hub, tá? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Não quero salvar. Então, eu vou abrir aqui no computador, você pode fazer no celular também, tá? Tanto faz. Nos 2 você vai conseguir estar fazendo. Irmão, me dá aqui quanto que eu vou fazendo aqui, eu faço para o senhor, se o senhor quiser. Ou dá na mão da Lana ali que ela faz também, ela sabe fazer. O senhor está com espaço? Não? Porque às vezes a falta de espaço no celular não deixa, né? Dá para baixar no Google Play ali. Tá? Vamos lá, Bible Hub. Tá? Então, aqui, ó, o primeiro. Ó. Escreve assim, Bible Hub, tá vendo? Isso aqui vai ficar salvo depois, se vocês quiserem estar acessando.
Então, tá aqui, ó. O que você vai fazer? Você clica aqui em Hebreu, tá vendo aqui, ó? Hebreu. Clique em Hebreu. E aqui você tem o texto bíblico já, tá? Então, você tem um texto... Aqui tá tudo em inglês. Mas aí você pode traduzir pelo Google, se você quiser. Geralmente, nos próprios celulares, a gente tem essa alternativa, né? In the beginning created God, the heavens and the earth. Então, você tem aqui o texto de Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui você tem especificamente a palavra no hebraico original, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tá? E aqui as terminologias, para que você saiba o que é. Isso aqui ajuda muito, por exemplo, você procurar as especificações do texto. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo de um texto aqui que nós podemos analisar. Só para você ter uma noção de como isso pode ser útil para você. Tá? Vamos analisar ali Gênesis capítulo 3. Para você selecionar o capítulo 3, você vem aqui, ó, em cima aqui, ó, vem Gênesis, clica aqui, ó. No celular também vai ter essa opção. Seleciona o capítulo 3. Aí ele vai abrir aqui, ó. Veja que nós estamos no capítulo 3, verso 1. Tá vendo? 3, verso 1. Vamos analisar a palavra, uma palavra aqui, tá? Eu quero analisar uma palavra. Quando você quiser colocar, se você tiver no computador, você clica ali em cima, traduzir essa página, e ele traduz, ó, do português, do inglês para o português, ó. Tá vendo? Agora a serpente estava mais astuto do que qualquer fera do campo. Só que a tradução não é aquela coisa, sabe? Mas dá para entender, não fica tão ruim, não. Tá? Então, eu quero ver essa palavra aqui, ó, arum. Se eu clicar aqui, tanto no celular quanto no computador, ele vai me abrir uma explicação daquele termo transliterado e as ocorrências que acontecem em toda a Bíblia daquela forma verbal que aparece exatamente no mesmo texto de Gênesis capítulo 3, verso 1. Palavra astuto, tá vendo? E aqui aonde aparece nas traduções, King James Version, a Bíblia hebraica, deve ser outra tradução que eu não sei qual que é esse aqui. Então, agora a serpente era astuta, qualquer animal, era mais sutil do que qualquer animal, era mais astuto do que. Então, você vai encontrar essas ocorrências. Aqui ela vai te dar a quantidade de ocorrências que aparecem no texto bíblico, exatamente como aparece dessa forma verbal aqui, arum, tá? Dessa forma. 11 ocorrências, 11 ocorrências em toda a Bíblia, tá? Então, voltando ali, só para vocês entenderem, quando eu quiser entender melhor o significado daquela palavra, você clica aqui, ó, no 6175. Clica ali no 6175, fica ao lado esquerdo, e aí você vai, então, ter a explicação daquela palavra. Então, você está aqui, ó, palavra original, arum, parte do que significa, né? É um adjetivo. Se você quiser traduzir, deixa eu ver se eu consigo achar um negócio para traduzir. Estava aqui, o sem vergonha sumiu. Transliteração, arum, forma pronuncial, né? Arum. Aí, se você quiser traduzir, você pode clicar com o botão direito aqui também, pesquisar no Google, tá vendo? E aí você pode fazer a tradução. Ou então, abre um tradutor, uma outra aba assim, ó. Põe do português para o inglês, copia, e vai ali no tradutor e cola ali para você saber o que está sendo falado ali. Tá vendo? Só que aqui no caso é o contrário, né? Do inglês, astuto, astuto, sensato. Então, nós temos essa palavra aqui, tá? Essa é a palavra. Então, você passa a entender melhor o que significa aquela palavra, tá? Aqui está exatamente os lugares onde você vai encontrar aquelas 11 ocorrências, tá vendo? Todos os textos aqui, ó. Você vai encontrar em Gênesis 3, João capítulo 5, verso 12, Jó capítulo 5, 12, Jó 15, 5 e etc. Tá? E outras definições importantes que vão te ajudar bastante. Então, eu descobri de que, por exemplo, a palavra arum, essa raiz aqui, ela está ligada à mesma palavra que lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, é chamada de
Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 3:7. Gênesis 3:7. Ó. É a mesma palavra que é utilizada para falar de que o homem estava nu. Estavam nus, ó. Erumim, tá vendo? Erumim é a mesma palavra. Quando você clica aqui, elas têm a mesma raiz. Tá? Fala. Palavra original. Tá vendo? Então, essas duas palavras, elas têm a mesma raiz. Porque a gente sabe de que no hebraico existem apenas consoantes, né? As vogais, elas são inseridas depois para que você saiba pronunciar. Então, a mesma palavra que significa, foi astuto no capítulo 3, verso 1, no capítulo 3, verso 7, por elas terem a mesma raiz, elas estão indicando o mesmo originador, vamos dizer assim. O que nos mostra e comprova de que o texto está mostrando de que depois do pecado nós passamos a ser sagaz e ter a nudez, assim como a serpente também passou a ser sagaz, né? Nós temos essa natureza propensa junto à serpente. Então, tenta mexer aqui no aplicativo, no celular ou através do site e procura aí para você aprender a mexer com esse aplicativo aqui. Vai ajudar bastante a você ter um maior conhecimento do significado daquela palavra quando você quiser entender o que o texto está querendo dizer de uma maneira mais específica. Se você tiver alguma dúvida e alguma coisa assim, fala comigo que a gente pode estar ajudando vocês, tá bom? Então, essa é a explicação. Queridos, nosso encontro hoje, nós vamos estar encerrando por aqui, porque não tem razão de ficar postergando, mas eu vou deixar então para vocês essa lição de casa. Qual que é a lição de casa? Ler e estudar tudo que você não estudou até aqui, se você está chegando agora, se você está tendo um primeiro encontro com a gente, passa nos outros encontros ali, olhe no YouTube, depois eu vou estar mandando uma listinha dos outros vídeos onde você pode encontrar no YouTube. Vou estar mandando ali também o PDF do capítulo 8 e 9, né, que eu prometi para vocês. E não esqueça de responder o link. O link não está lá ainda na nossa aula 3, mas eu vou mandar assim que tiver condições, já mando para vocês ali. Bom? Peço perdão que eu não consegui mandar a aula número 2 do YouTube, porque eu não consegui terminar de editar, faltou um pedacinho ali, e aí na correria, essa semana eu tive que ir lá para São José, no PAMP, com os pastores ali no programa de apoio ao Ministério Pastoral lá da associação, e aí, como foi muito corrida, eu não consegui mexer nesse negócio aí, tá? Mas assim que eu tiver condições, semana que vem, estou mandando para vocês, tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação, alguma contribuição que vocês queiram estar fazendo? Esse é o momento. Tranquilos? Então, vamos fazer uma oração. Quem de vocês poderia fazer uma oração para nós? Os presentes ou aqui que estão online? Irmã Eliane, querida diretora, faz para nós essa oração, pode ser? É só ativar o som aí. Agora sim. Perfeito. Vamos orar então. Querido Deus e Pai de amor, te somos gratos pelas alegrias que tivemos esta semana, pelo dom da vida, por teu cuidado e amor imenso. Te agradecemos por mais esse encontro de aprendizado, onde estamos nos preparando, Senhor, para poder melhor levar a tua palavra aos que não te conhecem e também aos nossos irmãos, para aprendermos juntos. Obrigada, Senhor. Cuide-nos e nos abençoe para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que Papai do Céu vos motive para trabalhar ali e se aprofundar, né, naquilo que a gente vai deixar para vocês no grupo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês mandarem para mim ali, conforme a gente vai tendo condições, a gente vai respondendo. Se você tiver pressa, ligue 1 ou 2 vezes, que a gente já vai estar prontamente, assim que puder, respondendo, ligando, retornando a ligação para você, tá bom? Mas vamos trabalhando assim e a gente vai dando suporte para vocês aí, tá? Que Papai do Céu continue conosco nessa linda semana. Quer falar, irmã Sheila? Quero. O senhor, fora do curso, sobre o assunto da lição que está com o senhor, que o pastor Demilson deixou com o senhor.
as lições que ele trouxe lá de São José, da associação. Certo. Deixa eu só aqui encerrar aqui a gravação, irmã. Tá. Que é do irmão Aloísio, que